Olá pessoal, estamos aqui nessa quarta-feira, 24 de julho. Ontem a gente não pôde fazer o vídeo por motivos técnicos, mas o Carlos até postou um pedido lá, não foi mesmo? Se alguém poderia fazer. Ninguém se disponibilizou, né? Ô gente, de vez em quando é bom vocês participarem, sei que a gente tem que forçar a participação. Mas vamos lá, né? Hoje com a nossa lição Testemunho e Serviço, o fruto do reavivamento. E vai se memorizar: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E o que, é que a gente tem aí para hoje, Carlos? Nós somos jovens, o título é A Grande Missão Começa em Casa. Começa falando a respeito da comissão que foi dada, da missão que foi dada a todos os discípulos antes da ascensão de Cristo. Depois da crucifixão, Cristo chegou para os discípulos e deu uma comissão. E é uma comissão que foi dada não só para os discípulos, uma comissão que se estende a todos nós hoje, que também somos discípulos de Cristo, só que hoje, no mundo de hoje, né? E Cristo falou o seguinte: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí ele disse: ide, portanto, e pregar e fazer discípulos. Então essa foi a missão dada, de ir e pregar o Evangelho. Foi dada aos discípulos e também a nós hoje. Após Cristo falar sobre a natureza do seu reino, que ele disse lá que ele veio para estabelecer não um reino temporal aqui, mas um reino espiritual. Ou seja, não era necessariamente coisas momentâneas que Cristo veio trazer. Ele veio trazer uma preparação espiritual para que nós possamos alcançar o céu através dessas experiências dele, através do sacrifício que ele teve lá na cruz. E essa ordem dada por Cristo de ir pregar foi o que motivou os discípulos a testemunhar, e também deve estar testemunhando para nós hoje. Deve estar motivando a nós hoje a também estarmos testemunhando. E Cristo, ele começou a sua vida em Jerusalém. Toda a sua história aconteceu em Jerusalém. Foi onde ele sofreu, onde ele foi condenado, onde ele foi acusado, onde ele passou toda a sua vida. E ele ordenou aos discípulos a começarem pregando por ali, por Jerusalém. Ou seja, começou pregando onde ele vivia. E nós temos esse dever de pregar, e também devemos começar também da mesma forma, pregando onde nós vivemos, que é a nossa casa. Devemos estar primeiro pregando para quem vive ao nosso lado, nossos pais, nossos irmãos, familiares. Às vezes os que são mais difíceis de pregar. Verdade, é muito complicado muitas vezes estarmos pregando para essas pessoas, pela intimidade que tem, por tudo isso. Mas nós devemos estar pregando principalmente através do testemunho, através do que nós vivemos diariamente, que é através disso que essas pessoas verão que nós acreditamos realmente no que pregamos. Que não adianta nós estarmos pregando com palavras para elas e não agirmos, porque estaremos nos contradizendo. Então nós precisamos pregar principalmente através do exemplo diário. E outro ponto que muitas vezes nós erramos é achar que essa comissão foi dada somente aos discípulos ou somente ao pastor da nossa igreja. Não, essa missão é dada individualmente a cada um de nós. É nosso dever estar discipulando, estar levando essa mensagem de Deus para aquelas pessoas que não conhecem. Verdade. Hoje tem um link interessante com a lição, que é justamente isso que o Carlos já falou do testemunho. Mas antes a lição fez uma aplicação interessante, uma aplicação ao nosso próprio corpo. Veio com o título A Fé que Cresce, mas a lição vem chamando a atenção de que, em relação ao nosso corpo, para nós aperfeiçoarmos a cada dia o nosso corpo, para não ficarmos atrofiados, para que os nossos músculos se fortaleçam, até mesmo para que o nosso cérebro ele esteja sempre habituado a ter um pensamento rápido, a processar mais rápido as informações, é preciso que haja o exercício. E foi muito interessante essa analogia da lição, porque a Bíblia traz para nós a ideia de que a fé cresce justamente quando nós a compartilhamos e a exercitamos. O exercício da fé é você acreditar sempre, principalmente, primeiro na Bíblia, porque a gente tem que lembrar que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a gente ler a Bíblia já é um ato de fé, porque a gente acreditar que um ser invisível vai falar com a gente através de um livro, através de coisas escritas, realmente é um ato de fé. E depois disso, compartilhar essa fé com as outras pessoas. O interessante é que tem um princípio básico para o cristianismo, que é dar e crescer, ou reter e murchar.
Jesus aumenta a nossa fé quando compartilhamos ela com os outros. Ou seja, a partir de quando eu fortaleço os outros com a fé que eu já tenho, a minha vai aumentar e a da pessoa também que está recebendo também. Trouxe também o exemplo da multiplicação dos pães. Quando Jesus terminou a multiplicação dos pães, ele tinha mais alimento do que quando ele começou a fazer a multiplicação dos pães. E isso é interessante. Ele começou com 5 pães e 2 peixes. E a Bíblia conta que quando terminou, e você sabe que naquela época só contavam os homens, então 5.000 homens comeram, fora as crianças e as mulheres. Depois que todo mundo comeu, ainda sobraram 12 cestos com mais alimento do que o que ele tinha antes. Então, quando nós compartilharmos a nossa fé, compartilharmos as nossas experiências com Deus, isso vai através do testemunho, porque a experiência que eu tenho com Deus, eu compartilho quando eu vivo essa experiência. E eu viver essa experiência é esse testemunho que o Carlos falou. Talvez, como a gente falou, o mais difícil seja, que a Alison Jovens trouxe, a grande comissão começa em casa. Talvez seja difícil a gente fazer em casa, justamente porque o nosso pai já conhece os nossos defeitos, a nossa mãe já conhece os nossos defeitos e tal. Mas interessante, talvez o que falte pra gente na mudança é o que a gente já estudou nas 2 semanas anteriores, a oração e o estudo da Bíblia. Quando a gente ora e estuda a Bíblia, a gente sabe o que fazer, a nossa vida vai sendo transformada de uma forma que a gente nem percebe. E aí a gente consegue viver esse testemunho que a lição está falando. E quanto mais a gente for passando isso, maior será a nossa fé. Olha só o que Deus nos fala em Mateus 10:8. De graça recebestes, de graça dai. Ou seja, o que Jesus nos fez, quando nós passamos, nós aumentará. E também, já que nós recebemos o amor de Jesus de graça, não é nada demais a gente também passá-lo de graça. Para concluir, uma frase espetacular que trouxe aqui a lição de adultos hoje. Testemunhar é a brisa suave que transforma as fagulhas do revivamento em chamas pentecostais. Muito interessante. Quando a gente só tem a brasa ali ainda meio que apagada, a gente vai lá e assopra, né? E aí o fogo se acende e passa a aquecer de uma forma mais fácil. É isso que essa frase quer dizer. O testemunho é esse sopro que a gente dá, né, na brasa que está ali meio acesa, e aí reacende a fagulha da chama do poder do Espírito Santo na nossa vida. Espetacular, fantástico, e que nós tenhamos isso em mente, que o testemunho vem da experiência. Eu tenho que ter experiência com Jesus para depois testemunhar. Mas como nós já decidimos orar mais, já decidimos ler a Bíblia mais, agora está na hora só de testemunhar. Até amanhã, pessoal.